Cavalheiros, sejam bem-vindos a mais uns vídeos deliciosos que as pessoas me mandam e a gente assiste junto e eu vou comentando, certo? Desta vez, uma especialidade minha, manutenção de carros, uma simples troca de óleo num Lexus, mas não é qualquer Lexus, é o Lexus LFA V10. Nunca vi isso, eu quero ver se dá pra ver o V10 aspirado Yamaha é Lexus, mas o V10 é Yamaha, né? E a gente vai ver essa troca de óleo. Os caras falando, meu, tem um vídeo muito legal aqui no Top Gear. É isso aí, ó. A gente tá dentro da Lexus, certo? Estamos aí dentro da oficina, meu, ela tem um Yaris GR, eu acho, ali atrás. Tem aqui uma van que eu não conheço o nome e tem o que interessa, um LFA azul. Azul! Meu Deus do céu! E o nosso jornalista que vai se aventurar no mundo das oficinas e a gente vai ver junto. Olha só, mano! Tem um computador de tubo aqui, ó. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é o alinhador. Mas olha lá, tem uma TV de tubo. Tá vendo lá no fundo uma TV de tubo? Monitor? É, tem umas coisas velhas. Uma oficina é isso. Oficina é amortização e desvalorização, esqueci o nome contábil para isso, de ativos, né? Vamos lá, vamos começar o vídeo aqui. Então, vamos ver a troca de óleo do LFA. Congratulações, você tem um Lexus LFA, mas você deixou o carro guardado na garagem, sem usar, está na hora da revisão. E como é que você faz a revisão do LFA? Aí os caras já estão fazendo a revisão aqui, ó. As rodas soltas. Isso aqui me dá um faniquito, eu diria. Porque, assim, ó, para escorregar e bater a face da roda, e tem roda que a face é mais para fora, né? Isso aí é um negócio que eu não... Quando eu olho isso aqui no pátio, eu falo, ó, vamos botar as rodas no carrinho e tal, e vamos continuar. É interessante também, eles têm essa rampa aqui, com o elevador interno. Isso aqui é a rampa do alinhamento, provavelmente, olha lá, a alinhadora lá atrás. E eu tenho exatamente a mesma rampa aqui na Vanguard, com o elevador interno aqui para fazer o serviço de alinhamento. Eles estão fazendo no serviço de alinhamento a troca de óleo do LFA. Curioso. E aí já está lá o FA com as suas porteiras triplas. E o técnico já mexendo. E esse é um dos LFA dos mais famosos que tem. E como é que você vai levantar? Como tirar as rodas sem machucar os discos de freio de carbono? Isso é importante. E eu já sei o que eles vão fazer, eu já mostrei isso aqui no canal. E eles vão fazer um giro ao redor do carro. Olha lá, os discos, 305/30/20. O segredo das palhetas Olha só, você viu o banco todo fudido. Esse aqui é o LFA de imprensa, certo? Então esse aí é o LFA que a galera, né, dá aquela cutucada. E aí, olha lá, um Michelin Pilot Sport 4. Quer separar homens de meninos, senhores? É o seguinte, o Sherlock Holmes já dizia que você consegue fazer uma análise de um homem pelos seus sapatos. Se você conseguir analisar os sapatos que o homem usa, você consegue dizer aonde ele andou, aonde ele estava, como ele se comporta, com que anda, o que come, entendeu? É sério, não tô brincando não. E os sapatos do carro são os pneus. E o lugar de comprar os pneus é na pneustore.com.br, com desconto nada mal. Você vai comprar 4 pneus de Lexus LFA lá na Pneu Store, é mais de R$1.000 de desconto. Dependendo do pneu que você comprar, Michelin dá até mais com o cupom. Certo? Certo. Mas eu não tenho LFA. E a gente continua o vídeo. Banners on a car now worth £3/4 of a million quid. So our expert guide for this então o cara tá tirando lá o Mike Crofts, é um especialista em Lexus, né? O cara já tá com o cabelo branco, imagina. Olha só, velho, isso aqui é a frota da Toyota, é isso? De carros de imprensa, talvez? V10 flagship inside out. E esse é o carro da frota. Very sure it's securely mounted on the Inglaterra, volante na direita.
Aí ele já põe Then os... bonnet open and deploy the super lightweight strut to keep it there. Olha lá o capô de carbono. Uau! Vareta de carbono também. To save the paintwork from scratches. Aí levantou o carro. No sense Eu tenho exatamente o mesmo bloquinho aqui para apoiar. E aí uma curiosidade que muita gente não sabe. Esses carros exóticos, muitos carros exóticos vêm com space frame ou células, né, com monocoques de fibra de carbono, outros materiais exóticos. E tem carro que tem pontos de levante específicos, que se você não respeitar, se você não botar o bloquinho no lugar exato, se você botar ele deslocado mais para cá ou não no ponto onde a fábrica disse é aqui o ponto de apoio do carro, você pode trincar um para-brisa. Já pensou nisso? Você trincar um para-brisa de uma McLaren? Temos histórias dessa aqui no Brasil, não na Vanguard, mas tem história disso aí. Quer saber um outro carro que pode trincar a estrutura do carro, o carro inteiro? SLR McLaren conversível. Se você não levantar esse carro pelos pontos corretos, o chassi trinca. O chassi trinca. Aí você vai dizer, não, Mercedes, Guilherme. É, eu sei. Rims means no special tools are required for wheel removal. Então o cara tá usando lá, ó, esse pino, ele é utilizado para quando você soltar os parafusos da roda. Veja que eu não tenho nenhum guia aqui, né? Aqui é parafuso direto. Isso significa que quando você tira os 5 parafusos, a roda vai cair. Ela vai estar apoiada só por esse lábio aqui, né? E quando você tira a roda, ela pode pegar no disco de carbono. E o disco de carbono, quando ele se você, dependendo do peso da roda, do ângulo que você bate, você pode trincar ele também, né? Então a utilização desses pinos guias aqui, e eu tenho aqui um jogo de pinos guias aqui, eu tenho vários, de várias marcas, né? Eu gosto mais do da Beta, né, que é o mais completo. Tem inclusive pino guia para prisioneiro, que não precisa, mas tem também, né? E isso aqui é para você não trincar um disco desse e depois ter que trocar o disco. The hole, so there's no danger of dropping the rim onto the carbon disc. E okay, Mike, so now you're taking the alignment pegs out. What's next on the to-do list? Right, você so next protege o disco para a roda não bater aqui, ó. Certo? So check them for wear, for pads and discs. Ele checa o desgaste do disco e das pastilhas. Ele vai medir o espaço daqui até aqui, eu imagino. So we just check visually. Ele vai medir só visualmente. Plenty of friction material left on them. To be in carbon ceramic discs, I'd imagine they don't have a very high wear rate. No. Disco de carbono não gasta. Geralmente você vai ter o desgaste mais concentrado. Bom, na verdade o disco de carbono gasta. Você está vendo essas fibras aqui, ó, que estão mais profundas, ó. Esse é o desgaste do disco de carbono, tá? É o desprendimento dessas fibras, tá? E uma curiosidade, não é que o disco de aço, ele vai acabar deformando. Aí você tem a formação da rebarba, que é o próprio metal que vai deformando com o tempo, certo? O disco de carbono, o desgaste, ele é apresentado por essa perda dessas fibras. E aí como é que você vai calcular o desgaste do disco se ele não, a formato dele externo não muda? Você pesa ele. Então você põe o disco de carbono, vamos ver, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas o certo para você ver se o disco de carbono chegou na hora de trocar é você limpar ele e pesar. E está escrito no disco qual que é o mínimo de massa que ele tem que ter, né? Curiosidades. There's a minimum thickness. Tá aqui, ó. Mínimo weight aqui, ó. 5 quilos, 5.810 gramas, certo? Essa é a quantidade de grama que esse disco tem que ter como peso mínimo. Minimum weight, certo? E a gente também vai ter aqui o minimum tread height, que seria 33,5 milímetros de espessura de pista, certo? Esse é o momento de trocar o disco. But there's also with these there's a minimum weight as well, so it could be underweight. Eu não vi esse vídeo, tá? Eu não vi esse vídeo, eu trabalho com isso. And if it was to be worn out, agora já mudou. Os caras que estão vendo agora na parte traseira, né? O traseiro mudou. And a fairly chunky bill. Yes, yeah, they're not cheap. So is this car
on its original Os brakes? discos No, não são one baratos. set of discs, E but, esse já but it's trocou only on its second os set, discos and it gets used quite dianteiros hard, uma so- vez. Né? One set of É o de discs carro de in imprensa, how né? many years? Os jornalistas não devem ter muita... 13 years? One set of discs in 13 years. eles levantaram bargain, 13 anos para trocar While o Mike disco de cracked freio. A on gente with não sabe a brakes, I quilometragem do got a carro head ainda. start on the oil change instruction E aí tem manual. o manual de troca de óleo dos 6,5 litros. Nós vamos ter o motor ali é central dianteiro. O acesso do filtro de óleo está bem na frente. Olha lá. E são 2 filtros, é isso? São 2 filtros, uma capa, uma junta. Aqui a tampa. E ali o que você tem que desmontar provavelmente para fazer. E já está emplastificado. And then it was time to take you somewhere you don't normally see on an LFA unless you're having a very bad, E aí a gente expensive entra day. embaixo do Just LFA, before we take all tudo these de covers carbono. off, take a look Olha lá. underneath an LFA, how flat. Todo o inferior, parte inferior aqui, né, do carro, ela é chapada, por questões floor is, how many aerodinâmicas. Aero devices Huh? there are for this very clean looking car. Anyway, it's time for it to get undressed. E aí o cara Underbody desmonta as shrouds are capas. great for aero, but as you'll know if you've ever had to work on a Isso car é um that's got them, terror they para are a quando você pain está to com o carro remove, no and the elevador, retaining porque geralmente screws o cara que like to run projeta a away. capa The great thing about doing an oil geralmente change on an não LFA considera que o is carro está no the oil elevador na hora de obviously tirar. needs E aí to você warm tem que first. fazer... And that means you get to listen to this. Ele vai ligar agora o motor para aquecer. Para aquecendo o óleo, você vai ter uma fluidez melhor desse óleo. E cada montadora define o seu processo de... Fica quieto, Guilherme. Só para escutar o motor ligado. Olha onde o cara tá escorrendo o óleo do carro, velho! Oh, don't you just love a bit of slow-mo laminar flow action? E o óleo tava clarinho. For a supercar, Ali é o I'm bujão, surprised porque how ali deve ser o accessible reservatório. that oil drain point is. It is, that one is, but we've got another 4 to do under here. Então são so 4 it's not that pontos easy. de How escoamento much de oil óleo, are isso é you expecting muito to get out comum of em it? carros que About têm 6.5 cárter seco, litres, so tá? not a huge amount. Geralmente Okay, a well, I'm gente singeing tem my hair on the exhaust, so I'm going to get out. mais de um ponto de escoamento, né? Alguns no cárter seco e mais o reservatório de óleo que é So o although the principal. LFA has a carbon fiber tub chassis, it's still got strengthening braces fixed underneath. Então a it if gente the tem engine aqui, ó, wanted it barras to be cruzadas super stiff. estruturais You de can see eixo. here how A the gente tá thin dianteiro design aqui, né? not to Ó, caixa de foul direção. all of those oil draining points. E eles ficam quase em cima dos pontos de ó, 1, 2, 3 aqui para escoar óleo, certo? Tem outro bujãozinho aqui, ó, de alguma coisa que a gente não dá para ver aqui no vídeo. Muito interessante. No, the oil isn't especially used looking, but this car gets to live a pretty charmed life. Aí as o cara Lexus vai UK medir a keeps it in quantidade de tip-top óleo que condition estava dentro do for any carro. demonstration runs it might be needed for. Okay, in this treasure chest, E, you should find some quite expensive LFA spares. So what have we got? olha que interessante. Posh looking oil Eles lacraram V10. as peças, né, que Brake devem ter fluid. saído do estoque. for your ceramic discs, Fluido de freio, oil, óleo, gaskets, junta do filtro de whatever óleo, they are. junto de bujão. And then in these rather Aquilo era uma nutty junta de bujão. Toyota genuine O parts bujãozinho, boxes, o air anel de bujão. filters, Mas pollen filters, and an oil filter. No idea. filtros de ar, Which is filtros de which? cabine. Or how to put them on. Let's find out. Aí essas são as peças daquela ordem de serviço. Ali preenche o reservatório de óleo, que está onde ele escoou o óleo, né? Tá ali do lado do passageiro. Okay, so check the dipstick and that is oil change done. E aí Well, normally it would tem be, alguns but casos with the que LFA, you've got to o do it all again. processo tem so que you ser have to change the respeitado oil uma twice to temperatura, um change the oil. processo de Yes, so we drain it de out, then we put a flush dar o heavy in, no and then motor, drain the flush né? out, and then change the filters. Right, so always budget for twice as much oil as you need if you've got one of these. Actually, it's great that we have E to eles não change falaram the oil nada again, sobre isso. because that means we get to start it again. Geralmente carros que tem cárter seco, né, com o reservatório de óleo separado do motor, existe esse procedimento, né? Cada montadora diz
Ferrari, muito comum, você tem que girar, aí você vê os carros acelerando dentro da oficina com escape reto, né? Você acha, o que o cara tá fazendo? Ele tá medindo o nível de óleo. Poxa, mas precisa acelerar o motor? Precisa acelerar o motor, porque é o que a Ferrari diz. Então você vai, acelera o motor, uma certa rotação, tira, e aí você tem um intervalo de tempo, depois de uma temperatura específica, cada motor vai ter o seu processo, você vai lá e puxa a vareta. Esse é o momento de você ler se você botou óleo de mais ou menos no carro, né? E não é incomum a gente pegar aí carros que trocam óleos em terceiros, e aí você faz esse procedimento e geralmente está fora do nível. Porque geralmente o cara acha que é assim, beleza, esquentei o carro e puxo a vareta. Não, não é só isso, tá? É um pouco mais complexo. E aí uma troca de óleo não é um negócio que você vai fazer no posto, né? Imagina você levar o LFA para trocar óleo no posto, né? You know, you said you didn't know what these were. Continua. They're the fiber washers to go on the sump bungs. Right, okay. E aí, olha lá, os anezinhos dos bujões. Eu estava certo. Bujão bagarai. If you've ever stared at a picture of an LFA's engine bay and wondered what those twin cylinders pointing straight out the front were, isso aqui é o filtro de óleo, cara. Cara, sempre olhei pra isso, sempre eu falei, puxa, tem dois, parece um filtro de óleo. Mas dois aí, né? Agora faz todo sentido. É filtro de óleo. Next job is replacing the oil Deve ser filters. filtro de Corolla esse. Are these a Lexus LFA only part? Yes, Na caixa da they come as a pair and they're a special Não, part é on the só do LFA Right, isso daí. They're going in there, yeah, under the cover. E eles ficam embaixo dessa capa aí. Eu sempre vi essa capa e sempre pensei, cara, parece filtro de óleo, mais dois? E aí, né? Tá vendo? Às vezes a obviedade diz tudo sobre. Olha só, que maravilha. Acho que a grande questão disso aí é você estar mexendo numa máquina tão rara e única. luckily, during the double oil change, this part only needs doing once. Imagina assim, quantos motores foram feitos no mundo, né? Você tem esse privilégio de estar fazendo a manutenção. Olha lá, parece que o processo de completar o óleo é por etapas. Você troca o filtro, depois você completa mais um pouco, liga o carro. E o carro tem, nesse caso também tem um sensor digital de nível de óleo. Ligou o botão. Olha lá aquele painel digital do LFA. Icônico esse painel. Bring the menu up. The rev counter scrolls across. Olha, isso daqui, isso daqui é uma implementação de um painel digital bom, entendeu? Em vez de você fazer aquela tela de 992.2 hoje, por exemplo, que é uma tela só, não. Dá para fazer um pouco dos dois. Dá para você ter um mecanismo analógico, né? Dá uma olhada aqui, Isso daqui, é uma tela dentro de uma outra tela. E essa tela, ela escorrega aqui, Vou mostrar de novo. Acho que a galera não sabe disso. Ela tá no centro agora, certo? E aí você tem a tela, você tem duas telas. Você tem essa e você tem essa do fundo. Aí o cara liga, o negócio escorrega quando ele aperta lá. Olha lá. And then bring the menu up. Olha lá. The rev counter scrolls. Puta que eu pariu, cara! Oil level. Tá vendo? Dá pra ter os dois mundos e ainda ser um negócio bacana, velho. Ter a profundidade do aro, né? Fica quieto, let's just have another double check of our oil level. Measuring in 5, 4, 3, 2, 1. Tá lendo o nível de óleo. Perfect. E tá entre o mínimo e o máximo. The next set of covers to be removed gave us access o mínimo e o máximo é to the definido por legislação, tá? That looks like it's almost fresh out of the box. But Mike insisted everything was going to be E aí ele tá trocando agora os filtros de ar do motor. So I'm not going to argue. The last of the filters to swap out is the pollen filter, which you don't do by rummaging under the bonnet. You have to give a veterinary exam to the glove box. E aí trocou o filtro. Well, Mike, olha o MR2, velho. Rapaz,
Rapaz, ó, tem dois, né? Na falta de um, aí tem uns Prius loucos aqui. Break, allow me to show you around Toyota and Lexus UK's eclectic car collection. Hilux, as you probably guessed, we've not just come to any old backstreet garage. This is Toyota and Lexus's UK media garage, where they prepare new cars for serious journalists to test them and look after all of their heritage fleet. So, e virou assim carros icônicos, né? Saíram em revistas, etc. Olha lá o GR. Olha lá os MR2. Tinha 3, eu falei 2, não, tem 3. It's time Toyota brings back the mid-engine affordable sports car. Olha só. Mark I Prius rally car. Prius de rally. Sponsorship choices. Evolution of the Yaris from the Yaris car to a rally car. And the F-Series cars that the LFA was supposed to have inspired. So, the RCF, the GSF, and the original ISF, all with that naturally aspirated 5-litre com V8, mano. They're not old cars, but somehow they just V8. O F foi uma série que hoje você conhece a parte esportiva da Toyota como GR, né? Mas o F foi a parte esportiva da Lexus, aonde o LFA deu origem a esse segmento que não foi muito bem sucedido no final, né? Não pegou, vamos dizer desse jeito. Bem sucedido não, né? Não pegou comercialmente. And while the LFA was unattended, I couldn't resist having a Mas o LFA foi esse grande nascimento desse segmento da Lexus, né? Finally see one up close. E olha lá o chassi de carbono. It was actually one of the most controversial banheira de carbono, né? Traduzindo literalmente. Lexus was well through developing this thing in all aluminium. And then it decided to bin basically the whole car and start again. Eles desenvolveram o carro inteiro em alumínio primeiro e aí depois eles decidiram fazer tudo em carbono. E todo o processo de fabricação da fibra foi feito dentro da Lexus. Os caras criaram todo um processo proprietário, eu posso falar isso, proprietário para fazer essa fibra aqui. Quer ver? While the panels are basically a... Cadê aqui a fibra aqui? Deu para ver no vídeo ali. Vamos lá. Pera aí, Guilherme. Aí as caras dos caras aí. Os caras agora me falaram, não, tem que apertar o ponto e vírgula aqui, Guilherme. Cadê? Deu para ver a fibra ali. Then it decided to bin basically this. Aí, ó. Tá vendo essa fibra aqui, ó? Olha o padrão dela. Não é um padrão de fibra de carbono convencional que você geralmente tem aquelas fibras cruzadas no sentido da fibra de um escudo romano, por exemplo, né? Esse é um padrão diferente, né? E isso é o processo de fabricação. Não essa, ó, esse aqui é o padrão de escudo romano, tá vendo? Tem fibra nesse sentido e tem outra fibra geralmente cruzando em 90 graus por baixo aqui, certo? Esse é o padrão normal de fibra. Olha o padrão dessa fibra, ela é diferente, né? E a Toyota criou todo esse processo de fabricação. E depois eles jogaram fora, porque se não me engano eles não fizeram nenhum outro carro com isso aí. Assim. Beleza, por isso que eles perderam dinheiro pra caralho com o LFA. Mas foda-se! É sobre o carro. A gente precisa escrever esse carro na história. Enfim, nós ainda vamos dar uma volta em um aqui no canal, prometo pra você. Olha lá, viu? O padrão da fibra. Form this tub, but the result is, while the panels are tem uns vídeos desse processo de fabricação. Os caras gravaram tudo isso aí. As máquinas. Looks awesome. Descima essa trama aí. One of my favorite LFA nerd facts is that here, under the fuel filler door, you have the nozzle for putting the petrol in, obviously, and the washer fluid. Olha só. That's weird, isn't it? Because normally your washer fluid bottle is in the engine bay, under the local para você preencher o fluido de para-brisa. That weighed a couple of kilos living outside of the wheelbase and upsetting their weight distribution. No meio do carro, the washer fluid bottle is down here to keep it between the axles. Tá ali. The fluid goes in there. E é uma coisa inteligente, porque você vai abastecer o carro e você vai lá, aproveita e já preenche o fluido. Entendeu? These two mixed up. I'm loving pouring all over. Será que alguém já botou gasolina no outro?
Remember seeing these streaks on the inside of the concave mirror? E aí, ó, down the side of the car and chuck it. O afunilamento aqui, né, para o espelhinho canalizar ar lá para a parte traseira do carro. How have I been obsessed with this car all these years and yet only just noticed today that this vent is made up of loads and loads of Lexus badges. E o padrão da grade são logos da Lexus, né? Da grade traseira. Garoto, isso aqui é uma visão que você não tem todo dia. Olha lá, fluido de reserva de freio, parece que já está trocado. Aqui nós temos 2, provavelmente, escoamentos de água aqui da captação do capô, provavelmente, estou chutando. Ou às vezes do ar-condicionado também, né? Não, o ar-condicionado parece ser isso aqui. E lá tá as tampas de válvulas, um pouquinho machucadinha, tudo bem, isso é bom. O carro está sendo usado, um negativo. Olha os injetores ali. Uma solenoide aqui, aparentemente. 2 centrais de motor, aparentemente. O MAF vai direto para ela, aqui, certo? Então, provavelmente essa bancada de 5 cilindros toca por esse. Essa bancada de 5 cilindros toca por esse. E essa parte eletrônica, geralmente, ela é aproveitada de outros carros, né? Porque é muito caro desenvolver isso só para esse carro, né? E quando você vê, por exemplo, 2 módulos, é geralmente uma das maneiras que as fabricantes acham, né, para configurar toda essa parte eletrônica que vai tocar o carro, vai tocar o motor, né? I'm just testing the operation. E aí, teste da asa traseira. Olha que asa maravilhosa. Ela fica toda escondida e é quando ela levanta, é elétrica. E tem um switch ali atrás que controla essa asa. I was obsessed with this car when it was first revealed. Not only was an LFA my wallpaper on the first ever smartphone that I owned, but I even downloaded sounds of one accelerating and made it my ringtone. E era o... Tá vendo? É sobre ronco, senhores. Não é sobre números de potência, não é sobre postagens no Instagram. Olha lá, mano, a reportagem da época com esse carro. Esse aqui é o carro aqui, ó. O carro azul que o Jeremy Clarkson fez no lançamento. Eles fizeram também o vídeo da Top Gear, eu vi esse vídeo. Okay, so o DVD da Top Gear, eu comprava o DVD da Top Gear. Esse saiu no YouTube, né? Okay, so you've cleverly pressed that earlier. E aí ele liberou, olha, a bateria tá lá no meio do carro. Lightweight lithium-ion job? No, it's a relatively standard battery. É uma bateria normal de chumbo, olha lá, PB chumbo. No, it's available through Lexus, but it's relatively normal. Uma bateria normal, mais grande até, né? Caixa grande. Actually open this back window. How do you get to the battery then? Okay, well there's a sneaky little release within the car that you can get to. So you open the door, get in, and you can release the boot from there. Olha lá para você levantar o vidro. Now, if we're doing the full service, we should change the wiper blades, but I've just noticed an LFA has this kind of dual wiper with a mini blade here. Is that just a Yaris rear wiper? E aquele. That's specific for the LFA, the little one. It just ensures that the whole screen gets cleaned. Right. Tem duas para certificar que o vidro inteiro vai ser limpo. So we're going to need to order a new one of those. Right, this is getting quite expensive now, isn't it? It won't be as cheap as a Yaris one was, that's for sure. E é bem cara essa daqui, essa pequenininha. Realmente o tamanho era muito pequeno assim. Come with me for a look Acho que nem aqueles limpadores traseiros de 1 milha, é daquele tamanho. Olha só. Os caras deixaram a patina no banco, senhores. É sobre isso, olha, 16. Well, I'm amazed how well it's aging, considering that this car itself is from 2011, and we know that the LFA has such a tortured development that this was probably designed. Olha só que esse interior, cara. Como esse carro tá envelhecendo bem. Puta que eu pariu, velho. Olha esse interior, cara. Tipo, não nega que é um Lexus, mas ao mesmo tempo, olha a ousadia, senhores. As pessoas ousavam antigamente. A lot earlier than that. Hoje você tá aí entrando em canal de YouTube para saber o carro que não quebra. Tô errado? Olha só, é um mouse, mano. É verdade, tinha um mouse, cara. Nossa. Things up, this double-decker dashboard layout still feels
pretty futuristic, and yet it's from the era when you've got a button for everything. Tem botão para tudo. I love some of the little touches like the mode switch that sprouts like horns out of the instrument binnacle. And parece dois chifres no painel de instrumentos, as seleitoras de modo de condução, etc. E tá aí, ó, uma das melhores implementações de painel digital. Vocês acham que só porque é painel digital é ruim? Olha o do LFA, olha o da Lamborghini, primeira geração, com aquele aro de alumínio todo polido. Entendeu? E aí, ó, a chave tem o logo da Lexus em carbono. Que vídeo maravilhoso. Motorizes forward. These are fantastically comfortable, though I have to say, where lots of people have landed on them. Getting in and out over this car. Isso é normal de carro esportivo velho. Carro velho, tá? A palavra é velho, V-I-I-O. Tá tudo certo. Tem que entender, faz parte da natureza, do estado dessa máquina. Se você achar que isso aqui é carro novo, meu amigo, entendeu? Você vem assim e fala assim, não, porque o carro é imaculado, é impecável. É um carro de 2011, meu amigo. Foda-se se é um Toyota, um Lexus. É um carro velho, entendeu? Então, quando você parte desse princípio do ponto de vista da ótica da manutenção, você não entra em rascada. Quando você põe na tua cabeça que isso aqui, não, o carro está imaculado, aí aparecem os problemas e aí você chora, entendeu? Porque a tua expectativa, ela não condiz com a realidade do negócio. Agora, falar que o carro é velho do ponto de vista de manutenção não é desqualificar o carro, certo? Certo? Certo. É você trabalhar com a realidade como ela é, e aí você consegue lidar com ela, entendeu? Aí quando é vaidade, aí these things are now going for é uma exceção de saco do caralho. What they cost new, even though when the LFA was new, it was criticized for being £100,000 E ele era 100 mil libras mais caro que uma 599. Né? Tinha 2 cilindros a mais, era uma Ferrari, né? Para comprar um Toyota por 100 mil a mais, quem comprou, comprou, meu amigo. Hoje em dia, quem comprou, comprou. E olha uma GT atrás, assim, tipo, fudeu. Well, that feels like a productive day's work. Mostly for Mike, rather than me. But if you've enjoyed the video, please give it a like. Os caras acabaram de gravar 2 vídeos, então um vídeo com carreira e com o LFA. Com carreira GT e um LFA. E aí, provavelmente antes de gravar o carro, eles foram, precisa fazer a revisão. Não, faz aí, eu vou gravar e depois a gente... Cala a boca, Guilherme. Original. Vamos de novo. Termine que nem a gente. Então é isso, senhores. Está aí, devidamente, óleo trocado. Ele não mostrou o processo de reset no painel, eu acredito que tenha, mas eles não mostraram isso. Mas curiosidades sobre o LFA, que eu ainda vou gravar para vocês aqui no canal. A gente já está falando, a gente já está organizando isso há algum tempo, tá? Posso falar que faz mais de um ano que eu já estou atrás indo desse carro. Chegamos a achar o carro, para vocês terem uma ideia, no exterior. Quase deu para ir, e aí, enfim, ficou muito em cima da hora. Mas se tudo der certo em 2026, vocês vão ver um LFA aqui no canal, tá? Isso aqui é uma questão pessoal, não é profissional, é pessoal, entendeu? Eu quero dirigir esse carro, quero ter essa oportunidade de ter mais essa referência, encostar no carro, sentir as vibrações antes de ir pro caixão. Entendeu? Objetivo de vida. Objetivo de vida. Eu se eu tivesse dinheiro nessa época, meu. Esse pau teria comprado, velho. Na época que eles estavam fazendo assim. Porque o Lexus LFA fez assim, né? Aqui é a 599. Ele fez assim, ó. Imagina se comprasse